Fala galera da turma intensiva do Bernoulli, tudo bem? Aqui mais uma vez, professor João de Química, e a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo a partir desse novo tema que está aí no seu capítulo 6 do seu material, que é essa parte de cinética química. Pessoal, só algumas ressalvas antes que a gente comece, coisa inclusive que a gente já comentou na nossa última aula. Primeira delas é fundamental que você faça as questões que estão no nosso material, sobretudo aquelas que aparecem na nossa seção baiana, e uma vez que a gente faz as questões da seção baiana, vem um segundo ponto que eu queria chamar a sua atenção hoje, que tem muito aluno que fica nessa dúvida. Pessoal, a nossa intenção é lhe preparar para a prova da Baiana de Medicina. E como toda a prova da Baiana tem suas particularidades. Existem temas que são mais cobrados, temas que não são tão cobrados assim. Por isso é importante, inclusive, que você acompanhe as nossas aulas, porque nas nossas aulas, pode ter certeza, a gente vai dar destaque, a gente vai dar maior relevância para aqueles temas que mais permitem que você resolva as questões da própria Baiana. Existem temas, como eu disse, que são realmente mais recorrentes e são exatamente esses temas que a gente tem que insistir com você, tem que chamar sua atenção, tem que dar mais importância, e isso é fundamental no nosso estudo, porque às vezes o aluno, quando vai estudar sozinho, ele tende a dar a mesma relevância a todos os temas e às vezes ele se prende num certo tópico que às vezes nem aparece tanto em prova assim e perde de dar um outro tópico a relevância maior. Daí isso é fundamental realmente que você acompanhe o que a gente está comentando para que você consiga entender claramente quais são os temas mais relevantes para a prova da Baiana de Medicina. Tudo bem? Começando nossos comentários de hoje, pessoal, primeiro deles, em relação à cinética química, é entender que existe uma forma da química explicar por que a reação acontece. E aí você vai avançar no seu material, para explicar por que a reação acontece, a química lançou mão de uma teoria chamada de teoria das colisões. É essa teoria das colisões que vai explicar por que as reações químicas acontecem. E para fazer essa explicação, a teoria das colisões, inclusive eu vou pedir para que no seu material você faça esse destaque. A teoria das colisões, ela prega duas coisas. Quais são? Primeira delas é que para que a reação aconteça, os reagentes eles devem apresentar certa afinidade química. A afinidade química é uma expressão sugestiva, é uma tendência natural de uma substância reagir com a outra. Se você parar para pensar, por exemplo, os metais têm grande afinidade química pelos ametais. Os combustíveis têm grande afinidade química pelo oxigênio. Lembre que, como comentamos em termoquímica ainda em sala, que a reação de combustão ela só ocorre na presença do oxigênio. Além disso, os ácidos têm grande afinidade química pelas bases e por aí vai. Então, realmente, para que uma reação química aconteça, os reagentes devem apresentar certa afinidade. Só que, além de apresentarem afinidade, a reação química só pode acontecer, coloque como um tópico 2 aí no seu material, se os reagentes forem colocados em contato. Os reagentes, eles têm que estar próximos entre si, e esse contato entre os reagentes ocorre mediante choques, ocorre mediante colisões. Por isso mesmo que a teoria ela é chamada de teoria das colisões. Os reagentes eles vão se chocar, eles vão colidir entre si, e dessa colisão que ocorrerá entre eles é que vai acontecer a reação química. Então, dando destaque aqui para você, de acordo com a teoria das colisões, para que a reação aconteça, os reagentes têm que apresentar afinidade, e tendo afinidade, você deve colocá-los em contato. Só que aí eu queria chamar a sua atenção, inclusive vou fazer esse destaque aqui, esse contato entre os reagentes só vai promover a formação de produtos se duas características forem satisfeitas.
Quais são? Inclusive, seu material aqui deixa isso muito bem explicado. Para que o contato entre os reagentes promova a formação de produtos, esse contato ele tem que acontecer com a energia mínima. E essa energia mínima, destaque com muito carinho no seu esquema, a química chama de energia de ativação. É como se você pensasse assim, para que o gás presente lá no botijão de gás comece a queimar no nosso fogão, eu tenho que dar uma energia mínima para que isso aconteça. Geralmente a gente pode apertar o botãozinho que coloca aquela faísca ali do lado da boca do fogão, o gás começa a queimar, ou eu posso aproximar a chama de um fósforo, o gás começa a queimar. Então, toda a reação, para que aconteça, ela precisa dessa energia mínima, que é a chamada energia de ativação. E aí, nas provas, coloco com muito carinho essa expressão, a gente costuma dizer, então, que para que a colisão forme produtos, essa colisão tem que ser suficientemente energética. E dizer que essa colisão é suficientemente energética significa dizer que essa colisão ocorre com essa energia mínima, que é a chamada energia de ativação. Só que além da colisão ser suficientemente energética, nosso material aqui deixa isso muito bem claro. Além disso, a colisão ela tem que acontecer numa orientação, numa posição favorável. Por isso que uma outra situação importante, coloco com muito carinho isso aí no seu esquema, o choque, a colisão, ele tem que ser um choque devidamente orientado. A colisão, ela tem que ser devidamente orientada, ela tem que acontecer numa posição certa. E, por favor, às vezes o aluno fica muito em dúvida quanto a isso, eu não preciso, pessoal, saber que posição certa é essa. Isso muda de reação para reação, de exemplo para exemplo, não preciso. O que eu preciso ter em mente é a teoria. E qual é a teoria, fazendo o fechamento aqui com você, de acordo com a teoria das colisões, acompanhe no meu esquema, para que a reação aconteça, duas condições têm que ser satisfeitas. Quais são? Os reagentes têm que ter afinidade, ácidos têm grande afinidade por bases, metais por ametais, combustíveis pelo oxigênio, então os reagentes têm que ter afinidade. Tendo afinidade, eu vou colocá-los em contato, vou juntá-los, vou reuni-los. Só que esse contato ocorre mediante choques, ocorre mediante colisões. Para que esse choque, para que essa colisão resulte na formação de produtos, essa colisão tem que ser suficientemente energética, tem que acontecer com energia mínima, que é chamada energia de ativação, e além disso, a sua colisão tem que ser devidamente orientada, tem que acontecer numa posição certa. Insisto, eu não sei que posição certa é essa, porque isso depende de exemplo para exemplo, mas o fato é que tem que acontecer a colisão numa posição certa. Uma vez que todas essas condições forem satisfeitas, aí sim, pessoal, você garante que a reação ocorre, você garante que o reagente ele vai se transformar no produto. Só que com uma ressalva, e eu vou precisar da sua atenção nesse momento. Antes que o reagente se transforme em produto, existe aqui um estágio intermediário. Esse estágio intermediário, vou destacar aqui no seu esquema e você destaca aí também no seu. Esse estágio intermediário, a química chama de complexo ativado. E o nosso material ele é muito bacana em relação a isso, porque ele destaca exatamente o que ocorre. No complexo ativado, ocorrem duas coisas principais. Quais são as duas coisas? Simultaneamente, não sei se você percebe daí, mas a gente vai dar um grifo aqui. No complexo ativado, existem duas coisas principais que tem que acontecer. Primeira delas é que certas ligações têm que ser quebradas, eu tenho que quebrar certas ligações, e no momento em que eu quebro certas ligações, posteriormente, outras ligações serão
formadas. O complexo ativado, volta aqui no nosso esquema para você perceber isso, é o momento em que essas duas situações ocorrem. Algumas ligações elas são enfraquecidas, são quebradas, e simultaneamente novas ligações serão formadas. Quando esse processo se concluir, o complexo ativado dá origem ao produto. E uma ressalva importante, pensando na sua prova, pode aparecer essa expressão, o complexo ativado, pessoal, ele é o intermédio da reação. Ele não é mais um reagente, mas ainda não é o produto, é o meio da reação. E como ele é o meio da reação, ele é uma coisa esquisita ali no meio da reação, a gente costuma dizer para o aluno que o complexo ativado é um ET. Ele é literalmente um ET. Ele é um ET porque o complexo ativado, ele também pode ser chamado de estado de transição. É uma coisa esquisita ali no meio da reação. Ele não é mais o reagente, mas também ainda não é o produto. Essa coisa esquisita, essa coisa intermediária é o ET. É o complexo ativado, é o estado de transição. Pessoal, uma vez que eu entendo essa parte, eu vou pedir para que você salte aí para a sua página 66 para entender o seguinte, ó. Existem alguns fatores que alteram, que modificam a velocidade de uma reação. Inclusive, pensando na nossa prova da Baiana, me arrisco a dizer a você que essa parte aqui de cinética química a mais relevante de todas. Por quê? Porque é fundamental que eu saiba de que maneira eu posso tornar uma reação mais rápida e de que maneira eu posso tornar uma reação mais lenta. Se você parar para pensar, existem situações em que eu posso querer acelerar a reação. No cozimento de um alimento, por exemplo, eu posso usar uma panela de pressão para acelerar o processo, só que da mesma forma eu posso tentar também retardar uma reação. Quando eu tenho uma fruta, não é interessante que a fruta amadureça o mais rápido possível, que o alimento apodreça o mais rápido possível. Não é. E aí, para que a gente retarde fenômenos como esses, é comum que a gente faça uso, por exemplo, da geladeira, do congelador. Então, existem situações em que eu quero tornar a reação mais rápida, existem situações em que eu quero tornar a reação mais lenta. Daí ser fundamental conhecer os fatores que influenciam na velocidade da reação. E são vários. Dentre os vários, quais são os mais importantes? Primeiro deles, pessoal, e vou pedir para que você grife, com muito carinho no seu esquema. Primeiro deles é a temperatura. E, por favor, não grave. Aqui é bem intuitiva a análise. Qual é a análise? Ó? Se eu aumento a temperatura, as partículas ficam mais agitadas. Se elas ficam mais agitadas, elas colidem mais entre si e, colidindo mais entre si, a velocidade da reação tende a ser maior. Por isso, coloque com muito carinho no seu esquema, ó, quanto maior for a temperatura, quando eu aumento a temperatura, a velocidade da reação também será maior. E nesse contexto, se eu sou você, eu registro isso, existem duas situações que são muito comuns em prova. Primeira delas é o uso de uma geladeira. Por que a gente faz uso de uma geladeira para conservar os alimentos? Pense comigo. Na geladeira, o ambiente é refrigerado, a temperatura é baixa. Como a temperatura é baixa, a velocidade das reações também é menor. Por isso que na geladeira eu retardo o apodrecimento dos alimentos. Se você pensar na área de saúde, como a nossa prova é nesse sentido, os embriões eles são conservados em nitrogênio líquido, que a temperatura é muito baixa, então para retardar a ocorrência das reações, as vacinas são armazenadas em ambiente refrigerado, para que o material ali se conserve por mais tempo, e os alimentos também, certa vez na prova da Baiana já foi abordado, eu coloco os alimentos na geladeira, no congelador, para que eu consiga retardar sua
putrefação, para que eu consiga retardar seu apodrecimento. Então, daí isso é importante realmente o uso da geladeira. E nesse contexto de temperatura, um outro fator extremamente importante, sinalizem no seu esquema, ó, é o uso de uma panela de pressão. Quando eu uso uma panela de pressão, recorde, ó, na panela de pressão, a água ferve numa temperatura superior. Cuidado com isso em prova, que às vezes o aluno fica confuso. A água pura ao nível do mar, ela ferve a 100 graus Celsius. Só que quando eu coloco essa água numa panela de pressão, ela ferve numa temperatura superior a 100. Ferve a 110, ferve a 120, ferve a 130, não sei, ferve numa temperatura superior a 100. E aí o que acontece? Como essa água na panela de pressão está numa temperatura mais elevada, o alimento estará em contato com uma água mais quente. Como esse alimento está em contato com a água mais quente, esse alimento ele cozinha mais rapidamente. Então, o uso da panela de pressão para cozinhar os alimentos tem exatamente vínculo com a temperatura, com essa forma de modificar a velocidade da reação. Um outro fator que altera a velocidade e também é muito importante, pessoal, vou pedir que você destaque aí, ó, é a chamada superfície de contato. E qual é a situação? Quanto mais subdividido o seu material, quanto mais você triturar, nosso material, inclusive, deixa isso bem explícito, ó, quanto mais você triturar um sólido, quanto mais você pulverizar um sólido, quanto mais você transformá-lo em pó, mais rapidamente a reação vai acontecer. E mais uma vez, insisto, pensando numa prova da área de saúde, é fundamental que você entenda o seguinte: a partir desse parâmetro da superfície de contato, eu preciso saber por que os médicos eles recomendam que a mastigação dos alimentos ela seja feita de maneira cuidadosa. Por que isso? Ó? Quando eu mastigo o alimento, muitas vezes antes de engolir, quanto mais eu mastigo esse alimento, mais eu estou triturando o alimento. E quanto mais eu trituro esse alimento, a digestão dele vai ser mais rápida porque eu aumentei a sua superfície de contato. Inclusive, alguns médicos, eles alegam, quando você coloca para dentro alimentos com pedaços muito grandes, isso dificulta a nossa digestão. Dificultando nossa digestão, a gente sente muito cansaço. E sentindo muito cansaço, a gente fica normalmente com muito sono após as refeições. Para que isso não aconteça, é fundamental que você mastigue o alimento várias vezes. Quando você tem essa mastigação mais incisiva, você tritura o alimento cada vez mais, aumenta a superfície de contato, a digestão do alimento realmente será mais rápida. Pessoal, último tema que a gente queria comentar com você dessa parte inicial de cinética, e aí sim, vou pedir para que você destaque com muito carinho, que é certamente o tema mais relevante. A forma mais importante de você mudar a velocidade de uma reação é você fazer uso de um catalisador. E de maneira bem objetiva aqui no nosso estudo, pessoal, eu queria só destacar para você algumas atuações importantes do catalisador. Inclusive, vou colocar aqui do lado uma aba, no seu material aí você chama a atenção disso, aqui é bem objetivo mesmo. É só para a gente entender como é que o catalisador funciona. São algumas características. Primeira delas, ó, o catalisador, ele é uma substância que reduz a energia necessária para que a reação aconteça. Ele reduz a energia de ativação. Uma vez que ele reduz a energia necessária para que a reação aconteça, pessoal, ele faz com que a reação ocorra de maneira mais rápida. Por isso que o catalisador, ele aumenta a velocidade da reação. Além disso, coloque com muito carinho no seu esquema, o catalisador, ao final do processo, ele não é consumido. Ao final do processo, ele permanece intacto. Ele não muda ao final do processo. Só corrigindo aqui, ó, ele permanece intacto.
ele não é consumido. E além disso, tem um parâmetro que muitas provas abordam e não caia nessa cilada. Quando eu uso um catalisador, inclusive nosso material, vou até destacar aqui, o nosso material diz, o catalisador, ele aumenta a velocidade da reação realmente, e uma vez que ele aumenta a velocidade da reação, eu obtenho os produtos de forma mais rápida. Mas ainda que eu obtenha os produtos de forma mais rápida, eu vou obter a mesma quantidade de produto se eu não usasse o catalisador. Então, quando eu uso o catalisador, não caia nessa cilada, eu não formo mais produto, eu não obtenho mais produto. Eu obtenho a mesma quantidade que eu já obteria, caso eu não usasse catalisador, só que eu obtenho essa mesma quantidade num tempo menor. E aí isso dá a falsa impressão para o aluno que aumentou-se o rendimento da reação. Mas não, o catalisador ele não aumenta o rendimento da reação. Você continua obtendo a mesma quantidade do produto, só que num tempo menor. Só que dentre todas as características do uso do catalisador, vou até trocar a cor aqui para que chamar a sua atenção de maneira mais incisiva aí no seu esquema, é essa quinta e última propriedade, fechando nossos comentários dessa aula, a que mais aparece na prova da baiana. O catalisador, por favor, não se equivoque quanto a isso, ele reduz a energetivação, ele aumenta a velocidade da reação, só que ele não altera, colocar inclusive em caixa alta aqui, ó, ele não altera a variação de entalpia, ele não altera o ΔH da reação. O ΔH da reação permanece o mesmo. Quer você use catalisador, quer você não use catalisador, o ΔH da reação ele não muda. É o comentário mais recorrente na prova da baiana, é exatamente esse. Eu posso usar catalisador, posso não usar, mas uma vez que eu uso, ele não, por favor, grife, ele não altera a variação de entalpia, ele não altera o ΔH da reação. E dentre os vários exemplos, último comentário aqui, registro com carinho no seu esquema também, dentre os vários exemplos de catalisadores, certamente os mais comuns, pensando na prova da baiana, da área de saúde, são as enzimas. As enzimas são os mais relevantes catalisadores biológicos, são elas que viabilizam que diversos processos bioquímicos ocorram num tempo hábil. Enzimas digestivas, enzimas participantes do processo de replicação do DNA e por aí vai. Então, as enzimas são catalisadores e, sendo catalisadores, insisto, destaque aí mais uma vez, reduzem a energetivação, aumentam a velocidade, permanecem intactas após a participação dos processos, não aumentam o rendimento da reação e esse, que é o fundamental, não alteram a variação de entalpia. Pessoal, espero que as explicações tenham ficado claras e já já voltamos com mais informações aí para dar prosseguimento ao nosso curso, viu? Um forte abraço.